Olá, capítulo 12, terceira parte. Loquaz disse: Fazia o que quiserdes então. Fiel. A obra da graça na alma descobre-se ou ao que a possui ou aos outros. Ao que a possui da seguinte maneira: dá-lhe convicção do pecado, especialmente da corrupção da sua natureza e do pecado de incredulidade, pelo qual é certa a sua condenação se não acha misericórdia da parte de Deus pela fé em Jesus Cristo. O ver e o sentir essas coisas produzem nele dor e vergonha por seus pecados, conforme Salmo 38, 18, Jeremias 31, 19, João 16, 8, Romanos 7, 24, Marcos 16, 16 e Gálatas 2, 16. Além disso, encontra revelado em si o Salvador do mundo e vê a absoluta necessidade de se unir a ele por toda a vida. Aqui principia a fome e a sede, às quais foi feita a promessa. Ora, conforme a força e fraqueza da sua fé no Salvador, assim é o seu gozo e a sua paz, assim é o seu amor e a santidade. Assim são seus desejos de melhor conhecê-lo e de servi-lo neste mundo. Mas ainda que assim se descubra a obra da graça, como já vos disse, poucas vezes poderá o homem conhecer se ela existe, porque a sua corrupção e a sua razão desvirtuada fazem com que seu juízo seja iludido nessa matéria. É, pois, indispensável um juízo muito são para aquele que possui esta obra poder interferir com segurança, que é a obra da graça. Em João 16, 8, Gálatas 1, 15 a 19, Atos 4, 12, Mateus 5, 6, Apocalipse 21 e 6. Aos outros descobre-se da maneira seguinte: por meio de uma confissão prática da sua fé em Cristo, por uma vida conforme com essa confissão, isto é, por uma vida de santidade, santidade no coração e santidade na família, se a tem, e santidade na sua vida. E nas suas relações com outras pessoas. Essa santidade ensina-o, em geral, a aborrecer o seu pecado, do íntimo do coração, a aborrecer-se também a si mesmo, em segredo, e por causa dele, a imprimir esse sentimento na família, e a promover a santidade do mundo, não só pelos seus discursos, como pode fazer qualquer hipócrita ou charlatão, mas com uma sujeição prática, de fé e amor ao poder da palavra. Jó 42, 5 e 6, Salmo 59, 23, Ezequiel 20, 43, Mateus 5, 8, João 15, 5, Romanos 10, 9 e 10, e Filipenses 1, 27, 2 e 17. Agora tendes uma coisa a objetar a esta breve descrição da obra da graça, ou os modos por que ela se manifesta, podeis fazê-lo, senão passareis a fazer-vos outra pergunta. Loquaz. Não, Senhor. Agora toca-me ouvir e não fazer objeções. Pode fazer a segunda pergunta. Fiel. A pergunta é esta: tendes experimentado em vós mesmos esta primeira parte da minha descrição? Dão testemunho disso a vossa vida e a vossa conversação? Ou consiste a vossa religião na palavra ou na língua tão somente? Ou no fato ou na verdade? Qual é? Se estáis disposto a responder, peço-vos que não digais senão aquilo a que Deus pudesse dizer. Amém? E que a vossa consciência possa justificar. Porquanto, não é o que a si próprio se gaba que é aprovado, mas aquele a quem Deus gaba, que Deus aprova. Além de que, é grande iniquidade dizermos que somos dessa ou daquela maneira, quando a nossa conversação, a nossa vida, o nosso testemunho, quanto ao testemunho do próximo, nos desmentem. Loquaz. Começando a corar, mas cobrando ânimo, apelais agora para a experiência, para a consciência e para os céus, para justificar o que disseste. Não esperava de vós semelhante modo de discorrer. Quanto a mim, não estou disposto a essas perguntas, porque não tenho obrigação de o fazer, a menos que queirais tomar o lugar de catequizador. Mas ainda assim, reservo-me o direito de não vos aceitar por juiz. Peço-vos, porém, que me digais, por favor, com que fim me fazeis essas perguntas? Fiel. Porque vos vi disposto a falar, e temo que não haja em vós senão ideias, sem obras. E além disso, para vos dizer toda a verdade, ouvi dizer que sois homem cuja religião consiste só em palavras, desmentidas pela vossa vida. Disseram-me que sois uma nódoa entre os cristãos, e que desacreditais a religião pela impiedade da vossa conversação e da vossa vida, que tendo sido a causa de alguns
terem tropeçado. Testemunho, né? O cara fala muito e age pouco, tem um testemunho ruim e causa tropeços em vidas preciosas. Aqui muitos correm o perigo de serem arruinados pelos vossos maus caminhos. Em vós estão fatalmente amalgamados a religião e a taberna, a avareza e a impureza, o hábito de praguejar, a mentira e as más companhias e más conversações. Pode ser-vos aplicado o que se diz das mulheres devassas, que são a vergonha do seu sexo. Vós sois a vergonha dos que professam a religião. Loquaz responde: vejo que prestais ouvidos aos boatos e que formais os vossos juízos com muita precipitação, donde concluo que sois algum rabugento ou melancólico e que não estou para aturar. Passe muito bem. E foi-se então o loquaz. Cristão, chegando-se ao seu companheiro, disse: eu previ que isso ia acontecer, que ele ia embora. Era impossível harmonizar-se as tuas ideias com as concupiscências de loquaz, que prefere abandonar a tua companhia a emendar a sua vida. Em boa hora vá, pois quem perde é ele. Livrou-nos o trabalho de o despedirmos. Se ele continuasse a seguir-nos, seria para nós uma nódoa. E o apóstolo disse: aparta-te desses. Fiel. Ainda assim estou satisfeito por termos tido esta pequena conversa. Talvez que algum dia venha a recordar-se dela. Eu lhe falei com toda sinceridade, e assim não cairá em mim o seu sangue se morrer. Cristão, fizeste muito bem em falar-lhe com tanta clareza. Infelizmente, há hoje em dia muito pouca sinceridade no trato dos homens entre si. E por isso a religião repugna a tantos. Estes nécios, para quem a religião é apenas uma palavra, pois são corruptos e vãos de seus discursos, ao serem admitidos na companhia dos piedosos, deixam o mundo perplexo, mancham o cristianismo e afligem os sinceros. Oxalá todos tratassem como tu acabas de fazer. Se assim acontecesse, eles tratariam de estar mais em harmonia com a religião ou ver-se-iam obrigados a afastar-se da companhia dos santos. Que jactância tinha loquaz, com que soberba e orgulho se inchava como um peru. Que presunção tão nécia de fazer calar todos diante dele, mas apenas Fiel começou a falar da sinceridade da religião e da sua influência na vida, e ele que foi reclinando pouco a pouco, como a lua em quarto minguante. Isto sucederá a todo o que não for sincero na religião e que não sentir a sua influência na alma. Assim, caminhavam falando acerca do que tinham visto da sua viagem, o caminho parecia-lhes mais fácil do que lhe pareceria se não fossem tão entretidos, pois iam atravessando um deserto. Termina aqui o 12º capítulo.